E aí, família Núcleos, nós estamos entrando no mês de outubro. No mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, e nós teremos aqui no canal uma série de vídeos sobre esse tema. Então, se você quer conhecer os reformadores, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora para o vídeo de hoje que nós vamos falar sobre os pré-reformadores. Os pré-reformadores são aqueles que pavimentaram o caminho para que a reforma pudesse ser concluída. Começamos então com ele, John Wycliffe. John Wycliffe ele nasceu entre os anos de 1320 e 1328, não se sabe muito bem onde ele nasceu também. A vida dele, assim, no começo é muito difícil de saber, mas o que nós sabemos é que ele se torna um grande homem ali na Inglaterra. Ele era um inglês erudito, mestre na Universidade de Oxford. Ele viveu no período do cativeiro babilônico do papado, foi aquele período onde os papas estavam divididos. Tinham dois papas, um em Roma e outro em Avignon. Como Wycliffe era um grande erudito, e ele não fugia de um bom debate, ele começa então a estudar profundamente as Escrituras, ele começa a combater os erros da igreja daquela época. Ele começa a combater toda a pomposidade da igreja católica e dos papas. O papa era tido como o grande cabeça da igreja e ele vai dizer, por exemplo, que o papa não é o cabeça da igreja, mas o cabeça é Cristo. Mas que o papa, se ele é alguma coisa, ele seria então o anticristo. E você pode pensar, isso talvez seja normal em um país que nós vivemos hoje, num país hoje que temos liberdade de falar, liberdade de expressão, mas naquela época falar contra o Papa é ser procurado, é correr risco de morte, era uma coisa assim fora da casinha. Ele começa também a criticar duramente a questão de que o povo deveria ouvir a missa na sua própria língua. A missa naquela época era feita em latim. Wycliffe ele tinha muito apoio dos grandes nobres. Por quê? Porque ele era alguém que falava contra o governo do Papa sobre os reis, sobre as terras daquelas pessoas que tinham grandes propriedades. Ele falava que não, o Papa não tem direito de governar todas as coisas. Mas o que vai marcar ele mesmo é esse apreço pelas Sagradas Escrituras e por amar tanto o seu povo inglês. Ele vai então insistir que deveria ser feita a missa na língua do povo e ele vai começar então em 1381 a tradução da Bíblia para o inglês, para a língua do povo. E vai surgir então um grupo de seguidores dele que serão chamados de Lollardos, que vão pregar na língua do povo a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E vai começar então uma grande movimentação em prol de reforma na Inglaterra. Porém, ele vem a falecer em 1384, ficando assim a Bíblia que ele estava traduzindo por traduzir, e os Lollardos, os seus seguidores, levarão a cabo esse intuito de traduzir a Bíblia para o inglês. Então, o ponto a destacar na vida de Wycliffe é o zelo que ele tinha pelas Escrituras. Talvez já estava marcado ali aquilo que seria o grande lema da reforma, o sola escritura. E um fato interessante sobre ele é que anos depois, no Concílio de Constância, ele será condenado, já depois da sua morte. Ele será então condenado por heresia, vão abrir a cova dele, suposta cova dele, talvez abrir errada, vão queimar o corpo ali, já decomposto, e vão lançar as cinzas em um rio. Nesse mesmo Concílio de Constância será condenado à morte o pré-reformador John Huss. John Huss nasceu em 1370 na Boêmia, atual República Tcheca, e ele ingressou na Universidade de Praga aos 16 anos. Ele tinha muito interesse em ser um bispo, em ser alguém envolvido com a igreja, porque ele via que a igreja dava aos seus bispos, aos seus ministros, uma vida luxuosa, uma vida pomposa, uma vida que era de regalias. Por ser muito estudioso, ele se torna de fato um ministro da igreja. Porém, quando ele chega a esse posto, ele começa a estudar as Escrituras, ele percebe que esse não é o padrão bíblico.
Essa pomposidade era antibíblica, estava fora das Escrituras. Só para você ter uma noção de como a igreja estava terrivelmente corrompida nesse momento, se na época de Wycliffe tinham 2 papas, nesse período de John Huss tinham 3 papas governando a igreja. E por isso, em todas as suas pregações, o Huss ele deixava bem claro que o Papa não era o cabeça da igreja, era Cristo que era o cabeça da igreja. Ele deixava bem claro que quem governava a igreja não era a própria instituição, mas seria as Escrituras. As Escrituras eram inerrante, infalível, poderosa para governar a igreja. O Papa pede para que ele pudesse então se retratar e voltar atrás, mas ele não volta atrás. Então ele é convocado a Roma, ele também não vai para Roma. Então vai se tornando cada vez mais difícil a vida de John Huss e ele começa então a ser perseguido. Ele é convocado então para o Concílio de Constância, onde ele tem um salvo-conduto de que não mexeriam com ele, não fariam nenhum mal com ele. Porém, quando ele chega lá, ele é preso. E ele é obrigado a se retratar. Porém, ele firmemente não se retrata, fazendo aquilo que Lutero fará, de dizer, eu não posso ir contra a minha consciência, não me retratarei. Ele também não se retrata ali e ele permanece preso até ser condenado no Concílio de Constância à morte. Ele então é condenado à morte. Quando ele estava a caminho do martírio, ele vê a sua pilha de livros sendo queimadas. Então ele profere uma profecia dizendo, hoje vocês estão matando o ganso, que é Huss, mas vocês não poderão matar o cisne que Deus irá levantar daqui 100 anos. 100 anos depois disso, Lutero está em Wittenberg pregando o livro de Romanos, dizendo que o justo viverá pela fé. 102 anos depois, em 31 de outubro, Lutero então afixa as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Que profecia maravilhosa esse homem profere pouco tempo antes, minutos antes da sua morte. John Huss então foi queimado vivo na praça da cidade. Mais um mártir, pregador do Evangelho que defendeu a bandeira da fé até a sua morte. E um ponto a ser destacado na vida desse homem é a sua firmeza de não se retratar, mesmo em face da morte. Um outro pré-reformador que foi queimado vivo é Jerônimo Savonarola. Esse pregador ele nasceu em 21 de setembro de 1452 e ele foi então preparado para ser sim um ministro da Igreja Católica, mas quando ele começa a ter contato com as Escrituras, ele percebe que a igreja estava corrompida, que dinheiro, poder, religiosidade estavam incluídas em um papado que queria governar todas as coisas. E ele começa então a pregar em Florença contra toda essa pomposidade da Igreja Católica, pregando a simplicidade, pregando a pureza, pregando a verdade das Escrituras. E ele, um pregador muito eloquente, muito sábio, começa a atrair pessoas de todas as regiões para ouvirem ele falar. A história relata que em uma dessas pregações sobre santidade e pureza, a cidade ficou tão comovida que fez uma grande pilha de livros de feitiçaria, de maldade, de impureza e de objetos e artigos que serviam para a devassidão daquela cidade. E eles fazem essa grande pilha de instrumentos de impurezas contra Deus e eles queimam na Piazza de Florença. O Papa fica doido com todo esse rebuliço que está acontecendo ali e oferece para que ele pudesse ficar de boca calada, parar de pregar daquela forma, um cargo de cardeal. Mas ele rejeita e fala que vai continuar pregando as Escrituras. Ele então é excomungado pela igreja e ele terá o mesmo fim de John Huss. Ele será queimado vivo na praça da cidade de Florença. Então, em 23 de maio de 1498, ele é levado amarrado para uma estaca no meio da praça, onde nele é ateado fogo, e ele então é queimado vivo, declarando assim até a morte a sua fé. Historiadores relatam que se ele não fosse barrado pela Inquisição, ele teria sim feito a reforma protestante. Era um pregador eloquente, ousado, sábio nas Escrituras.
E um ponto a ser destacado sobre ele é a sua pregação fervorosa, é a sua pregação de arrependimento. Então é esse cenário que estava acontecendo ali na Europa, um caldeirão fervendo, onde as pessoas estavam esperando reforma, onde a igreja estava cada vez mais tentando calar a vida de ministros de Deus através do martírio, através da Inquisição, mas o povo esperava ouvir a boa palavra de Deus na sua própria língua. O povo esperava uma igreja que não tomava para si aquilo que era do outro, mas sim uma igreja doadora do bem de Deus. E Deus então estaria prestes a levantar no século XVI os seus ministros que colocariam o dedo na cara do Papa e diria: você está errado, você precisa se arrepender. É sobre esses grandes homens de Deus que vamos falar nos próximos vídeos. Fique ligado conosco. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa um comentário para a gente saber qual o próximo vídeo que você quer ver por aqui e também se você está gostando dessa série que estamos iniciando hoje. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.